Você é protagonista da sua vida ou você só é um personagem dela? Bom, o vídeo de hoje é sobre autenticidade. Eu recebi aqui um comentário no YouTube, um pedido sobre esse tema, e resolvi trazer ele para vocês aqui porque é algo bem interessante. Primeiramente, antes de falar da autenticidade, a gente precisa entender o que é de fato autenticidade. E aqui, trazendo de acordo ali com o Google, até pegando a minha colinha aqui, autenticidade é qualidade daquilo que é autêntico, que é genuíno, que não tem máscara. Basicamente, de forma resumida, seria isso. E então, como eu aplico essa autenticidade na minha vida? Para começar, quando a gente fala que a autenticidade traz ali a questão de você ser autêntico, de você fugir das máscaras, o primeiro passo que eu consigo enxergar aqui é realmente se despir dessas máscaras. E aí, o que, que são de fato essas máscaras? São artifícios que a gente vai adotando ali no decorrer da vida para satisfazer a expectativa dos outros. Muitas das vezes a gente deixa de ser autêntico justamente por conta disso, porque as pessoas esperam algo de nós. Por exemplo, se você é uma mulher, tem papéis ali esperados para que você cumpra. Ah, você vai ser mãe, você vai ter uma família, você vai casar, enfim. Independente da expectativa que haja sobre a gente, isso varia também de acordo com o contexto, a gente tem ali expectativas, seja pela nossa família, seja pela sociedade. E você lutar com isso quando você não tem ciência de tudo que está por trás desse contexto, acaba sendo complexo, porque envolve você lutar com uma coisa grande, né? Nós somos seres humanos, somos seres sociais. Então a gente busca pertencer. Quando existe uma expectativa, a gente acaba muitas das vezes negligenciando nosso sentimento interior, nosso feeling, digamos assim, para suprir as expectativas e se encaixar em determinado lugar. Até peço perdão, hoje aqui a rua está bem movimentada, se tiver algum ruído aqui, vou fazer o máximo para tirar para vocês. Mas basicamente seria essa questão da gente se despir das máscaras. E aí, como acontece essas máscaras? Como eu disse, a gente acaba se adaptando para caber em determinados modelos sociais e ser aceitos, né? E isso entra ali no paradoxo, porque quando a gente fala de ser autêntico, muitas vezes a gente imagina que a gente tem que ser algo muito diferente, tem que ser muito original, e eu não vejo a autenticidade dessa forma. Para mim, a autenticidade, ela é quando você respeita quem de fato você é, de forma genuína, o que que você deseja, mesmo que isso envolva frustrar a expectativa dos outros sobre você. Por exemplo, meus pais sempre desejaram que eu fosse funcionária pública, e de repente eu rompo com esse padrão porque para mim aquilo não faz sentido. Naquele momento eu estou sendo autêntica comigo. E isso a gente vai extrapolando em várias camadas, desde a forma como a gente vai se vestir, por exemplo, tá na moda determinado estilo de roupa, então eu vou me enquadrar naquilo, eu vou colocar um blazerzinho, vou ficar redondinho ali de acordo com o estereótipo do momento, porque aquilo é o que todo mundo tá usando. Ou não, pra mim isso não faz sentido, eu quero usar roupa de academia o dia inteiro, o meu moletom e etc, pros lugares que permitem usar moletom, né? E isso é você ter autenticidade, você saber aquilo que faz sentido pra você e você agir de acordo com aquilo, independente do que vão pensar. E aqui vale um alerta bem importante, não é aquela questão de tipo assim, eu sou autêntico, então eu vou falar tudo na cara, eu vou sair de qualquer jeito. Não, a gente também tem que ter um bom senso. A sua autenticidade, ela passa ali pelo filtro de você entender o contexto onde você vai se apresentar aquilo, principalmente com relação ao vestimento. Eu não preciso me vestir de acordo com a moda do momento, de acordo com o que fulano acha, ciclano acha. Eu posso me vestir da forma como eu me sinto à vontade, mas também, por exemplo, eu vou num casamento. Dependendo do tipo de casamento, eu vou me vestir de determinada forma. Se eu vou numa reunião na empresa, eu não vou chegar lá de shortinho, de top. Não faz sentido, a gente tem que ter coerência também. Então, assim, a gente adapta ao nosso estilo, nosso gosto, aquilo que representa a gente de acordo com as várias situações, porque senão, em vez de ser autêntico, a gente vira aquele famoso sem noção. E aqui, voltando nessa questão de expectativas e tal, a gente tem um grande paradoxo. Se ao mesmo tempo a gente busca por autenticidade, eu quero ser reconhecida, ser vista como única, eu quero que as pessoas me admirem por aquilo que eu sou, quero ser relevante de alguma forma para o mundo ou para o meu ciclo social, mesmo que esse desejo seja de forma inconsciente, a gente também tem o paradoxo de que tudo vai ali se funcionando meio que em tribo, sabe? Tem a galera legal, tem o... Eu lembro que na escola tinha muito aquela questão assim de, os emos, as patricinhas e tal. Não vamos trazer estereótipos aqui, porque isso é uma coisa também que acaba confundindo muito quando a gente se rotula, ou você é mãe ou você é empresária, não tem como ser os dois. Ou você é empreendedora, ou você trabalha para outro negócio. É diferente. A gente consegue colocar ali na balança, ou pelo menos é o ideal que a gente consiga, atributos da nossa personalidade, aquilo que me representa. Por exemplo, eu, Dominique, adoro um brinquinho de pena. Não tô com ele aqui hoje por questões de calor, que eu não tô aguentando.
comentando a questão do pescoço, mas é algo que eu gosto. Eu gosto de um lencinho aqui na cabeça. Eu gosto de falar, como eu brinco aqui, de filosofar, que é debater ideias, sem, assim, um roteiro estabelecido, sem nada muito rebuscado e também com liberdade para você discutir essas ideias. Então, isso eu trago para os aspectos da vida e as pessoas vão reconhecendo. E aqui é um exemplo, tô falando sobre mim, assim, como um exemplo bem genérico para você conseguir identificar do que eu tô falando. Mas, com certeza, você tem ali seus atributos que identificam você. As coisas que você gosta, sobre o que você gosta de falar, como você gosta de se vestir. E eu tive uma experiência até bacana, que eu não era muito bem com essa questão de, me vestir e tal, de me arrumar. Não gostava muito desse aspecto, eu sempre fui mais tranquila, gostar mais do natural nesse aspecto. Só que em determinado momento eu precisei dar mais atenção para esse ponto, porque a forma como a gente se apresenta tem uma diferença muito grande, principalmente quando você lida na questão de negócios. Então, como eu ficava perdida nessa questão, eu fui fazer uma consultoria de imagem. E a profissional que me atendeu, ela tinha uma metodologia muito bacana, que inclusive, além de levar para as vestimentas, eu levei para a vida, que é a questão de que o estilo, ele não é algo fechado, igual, por exemplo, se você tem o estilo elegante, vai ser só blazer, alfaiataria, você vai andar ali com um escarpão e etc, toda rígida, reta, não pode ter nada fora disso. É claro que o estilo ele tem sim suas características, mas como eu me moldo para não ser uma cópia? Porque, por exemplo, se eu coloco todo mundo no estilo elegante, todo mundo no estilo criativo, todo mundo no estilo... Enfim, não lembro exatamente quais os estilos que tinham. Só que ela falou, o que vai fazer com que você seja única e tenha ali a sua essência, que as pessoas reconheçam você, que elas consigam discernir a sua personalidade ali através do que você veste. Não é uma questão de tipo, ou você é só o estilo elegante ou é só o criativo, que é o que me vem aqui na cabeça, como eu disse. Mas é como você mistura os elementos disso. Igual no meu caso, ela distinguiu ali uns 3 estilos, tem o estilo predominante e, diante disso, como eu combino esses estilos ali, é o que diferencia a Dominique das outras pessoas. Ou seja, todos nós temos uma bagagem de vida, temos um histórico, um repertório, e diante de todo esse repertório que a gente constrói, a forma como a gente combina esses elementos e apresenta isso, seja numa conversa, seja num vídeo, é o que vai identificar e trazer esse aspecto da nossa autenticidade. Igual eu tô trazendo aqui um vídeo sobre autenticidade e eu tô trazendo para vocês a minha visão. Tem ali o que eu li no dicionário e tal, mas o que eu tenho propriedade para falar é com base no que eu vivi, e trazendo essa minha visão, pode ser que você se identifique e talvez tenham coisas aqui que você já ouviu falar em outro lugar, mas às vezes a forma como eu falei foi diferente, ou a forma até como você entendeu, a pronúncia, a questão da cadência da voz. Então todos esses atributos vão formando a nossa autenticidade. Tem uma frase que eu gosto bastante e que faz a gente pensar, é que nada se cria, tudo se copia. Tudo que existe no planeta já está posto. A questão de formas de fazer, igual a gente tem inúmeros vídeos na internet, a gente tem várias pessoas se posicionando e tal. Como eu me diferencio no mundo de tantas pessoas múltiplas, onde a gente tem também muitas regras, para você funcionar você tem que fazer de determinada forma, e é justamente isso que o filtro da gente entender aquilo que representa as coisas que a gente gosta, todos esses elementos que eu já pontuei aqui, que vão fazer a diferença. Mas às vezes também a gente pode cair naquela armadilha de se confundir com um papel em que a gente mesmo começou a atuar. Igual no início eu perguntei ali a vocês com relação a personagem ou ser protagonista da sua vida, que muitas das vezes a gente vai suprindo tantas expectativas, isso é uma coisa até que eles colocam pra gente que vem com a maturidade, né? Tipo assim, com a maturidade você vai conseguindo filtrar, você vai aprendendo a dizer não, e de fato tem sentido, mas além da maturidade tem uma busca muito pessoal, de você entender cada vez mais quem é você e o que é importante, e tirando as camadas de tudo que você viveu, de tudo que você ouviu dos outros e você foi internalizando aquilo como se fosse seu. Por exemplo, fulano me deu, vou fingir aqui que eu tô com uma mochila, que é a minha vida, e ao longo da vida as pessoas vão me dando pedras, né? E cada pedra é uma opinião, é um ponto de vista, e eu vou pegando, eu tenho ali as minhas pedrinhas, ao longo da vida eu vou construindo as minhas pedrinhas, mas aí chega fulano e vai lá, olha aqui, ó, eu acho que você tem que ser dessa forma. Não, eu te vejo dessa forma. Eu acredito que é assim, então você tem que agir assim. Você vai pegando todas aquelas pedrinhas e vai colocando na sua bagagem, quando você vê, não sobra espaço
para o que realmente é você. Daqui a pouco você não sabe distinguir o que de fato é seu e o que de fato é do outro. E esse é um exercício constante, não existe feito até o fim, né? Eu acredito que pronto, pessoa perfeito, né? Feito até o fim, a gente vai viver se desenvolvendo pro resto da vida. É um exercício diário de entender, de filtrar as coisas que chegam até nós e o que sai também da gente, que realmente faz sentido para mim. Estilo de vida, uma coisa que eu falo aqui, rotina. Ah, será que eu tenho que acordar realmente 7 horas da manhã, dormir às 8 horas, ir para academia a determinado horário, eu tenho que me alimentar dessa forma? Claro, a gente tem ali boas práticas, como eu falei, tem a questão do bom senso, mas diante disso, para minha rotina, às vezes faz sentido flexibilizar melhor. Ah, eu produzo melhor na parte da tarde. Então eu vou dormir mais um pouquinho, sei lá, vou acordar 9 horas e vou estender um pouco esse período da tarde para que eu potencialize a minha produtividade. Então assim, ali a gente tem, na questão de rotina, a gente tem controvérsias, né? Tem gente que fala que o ciclo circadiano, aquilo é fechado, tem gente que defende a ideia de que cada um tem seu próprio funcionamento, enfim, não vou entrar nesse mérito aqui, mas é só na questão de personalização. Você entender o que funciona para você, o que te deixa mais à vontade e também aqui, novamente, um alerta, né? Você estar à vontade é diferente de você fazer apenas o que você gosta, porque liberdade sem limites é libertinagem, né? Então você não tem ali um limite, você fica sem referência. Então ter limites e você se forçar a ter uma disciplina ali é totalmente saudável. Mesmo que aquilo às vezes gere um certo desconforto, na vida esses desconfortos fazem a gente crescer. Então não é aquele papo de, não, só vou fazer o que eu gosto a partir de hoje, porque eu tenho que ser autêntica, eu só vou falar o que eu quero. Não, a gente tem que ter filtro social também, porque a gente lida com outras pessoas. Então o meu limite termina aonde começa o do outro. Como eu falei, né, o bom senso ele reina aqui para que a autenticidade não seja falta de noção. E tá, a gente falou aqui como ser autêntica, e agora eu trago para vocês um questionamento. Mas por que ser autêntico? Qual a vantagem que eu tenho? Mas mais importante do que falar qual a vantagem da gente ter em ser autêntico, eu gostaria de abordar qual a desvantagem de você não ser autêntico. Porque quando a gente vai ali pegando, agregando toda aquela bagagem em volta de nós e vai fazendo coisas que muitas das vezes não fazem sentido só porque a gente quer ser aceito, quer agradar, ou até mesmo não sabe nem como fazer diferente daquilo, a gente começa a sentir um cansaço, um vazio, porque aquilo está distante de quem a gente é. Imagina, você pega um leão, de repente joga ele lá, sei lá, um leão bebê, digamos assim. Joga ele lá com um bichinho que come mato. E aí, de repente, ele vai ver ninguém comendo carne ali e ele começa a comer mato. Mas aquilo não é da natureza dele. Então aquilo não vai nutrir ele, aquilo não vai satisfazer. E mesmo que ele reprima aqueles desejos de, eu preciso me alimentar de carne, aquilo vai ser algo que vai corroendo ele por dentro. E mesmo que ele não saiba, é porque aquilo é da natureza dele. Ele está reprimindo aquilo que ele é, mesmo que tudo em volta esteja dizendo a nosso favor. Isso também é um ponto que a gente tem que tomar cuidado, é o que está à nossa volta, quais são as nossas referências, porque não adianta falar assim que a gente é autêntico, tudo vem da nossa cabeça, porque não. Nós somos influenciados pelo meio, por tudo que a gente vive, pelas coisas que a gente vê, principalmente hoje nas redes sociais, a gente vê lá todo o tempo vídeos bonitos, e a tendência é a gente olhar para aquilo, e aquilo vai construindo a nossa visão de mundo. É aquela bagagem que a gente vai pegando, igual eu falei, o repertório, onde a gente vai colocar ali, absorver tudo que o mundo tem, e diante daquilo, a gente vai devolver para o mundo quem a gente é, com o nosso filtro, com a nossa lente da realidade. Ou seja, a autenticidade é você viver alinhado com aquilo que você é. Tá, mas como eu descubro aquilo que eu sou? Eu pretendo trazer outro vídeo sobre isso. Se vocês interessarem, já deixa aqui nos comentários. Tá, mas eu já entendi que ser autêntico é uma coisa legal, que isso me dá realização, que isso me traz reconhecimento, que isso gera identificação, porque ali eu estou trazendo a minha essência, a digital da gente é única, não tem ninguém no mundo com a nossa digital. Como eu trago isso para o mundo? Como eu descubro isso? Como eu disse, isso é um exercício constante. É no dia a dia, você se perceber nos detalhes. Por isso que você estar presente nas situações é algo muito importante. Você viver o momento entendendo, estando ali, percebendo aquilo que você sente sobre determinada coisa, aquilo que brilha os seus olhos. Eu, por exemplo, comecei esse canal aqui falando sobre marketing, mas eu não conseguia desenvolver aquilo porque não era algo que brilhava os meus olhos só falar do aspecto técnico. Para mim, o aspecto humano, ele é aquilo que sustenta tudo que a gente é. Então, assim, você pode olhar para a sua vida diante de tudo que você faz, começando de dentro mesmo, o seu lazer, o que é importante, o que você gosta de fazer. Eu sei que é difícil, mas você resgatar isso é uma experiência tão legal, você se permitir testar, tipo, não sei o que eu gosto, então eu vou me permitir. Se eu moro numa cidade quente, eu vou numa
praia, eu vou ler um livro, eu vou assistir uma série e vou percebendo o que aquilo gera para mim, como eu me sinto, porque o nosso corpo ele responde, seja se fechando, se privando de alguma forma, ou seja se abrindo ali para o mundo, ficando mais feliz, a gente fica mais leve, nosso sono melhora, nossa ansiedade melhora. E isso a gente vai estendendo para várias camadas da vida. Como eu gosto da minha aparência, como eu me sinto bem. É claro que a gente não vai se amar o tempo todo, em todos os aspectos. Cada um tem aqueles detalhes em si que não gosta, preferiria mudar, mas aquilo é o que compõe a gente também. Mas a gente olhar para aqueles detalhes e aprender assim, tá, eu não gosto disso, mas faz parte de quem eu sou, mas eu gosto disso. Então eu não vou focar naquilo que eu não gosto. Eu vou focar naquilo que eu gosto e vou potencializar aquilo para que aquilo diga mais sobre mim do que ficar reclamando por algo que eu não gosto. E disso eu vou para minha rotina, eu estendo aquilo para o tipo de trabalho que eu tenho. É claro que não é você pegar e largar tudo, porque eu gosto de liberdade, eu sou CLT e eu vou pegar, vou largar tudo e vou viver. Se é o seu momento, tudo bem, mas a gente tem que ter responsabilidade também, que algumas coisas dependem de tempo, planejamento, mas a questão de você se entender, olhar imagens da sua aparência, ver o que você gosta. Ah, será que eu gosto de cabelo curto, cabelo longo? Será que eu gosto de maquiagem, não gosto de maquiagem? Qual é os elementos ali? E observar os padrões que se repetem, principalmente na questão visual, na questão dos seus hobbies ali, do que te interessa. E isso vai compondo, você vai tendo acervos. A partir do momento que você está presente, você toma consciência do que está acontecendo ao seu redor e você começa a observar o que aquilo vai gerando em você, você vai tendo mais autonomia, ou seja, você está tendo contato com aquilo que é importante para você e você está começando a validar, reconhecer que aquilo existe. E a partir daí, elaborar tudo aquilo e devolver aquilo para o mundo de uma forma que é única e particular sua, acaba se tornando natural, digamos assim. Não é fácil, não é da noite para o dia, mas é um passinho de cada vez, você celebrar as pequenas vitórias e ir trazendo isso para o seu dia a dia. Colocar um elemento que te representa na sua roupa, falar sobre uma pauta que para você faz sentido. Como eu disse, tem a questão ali dos limites, do respeito, do contexto, de você entender onde você está inserido e o que faz sentido, até pensando pelo lado estratégico também da sua vida, nos seus objetivos de vida, seja financeiro, seja em questão de estilo de vida mesmo, aquilo que você quer viver, e ir equilibrando. A vida é um verdadeiro equilibrar de pratinhos ali para você entender, você vai temperando ali a sua autenticidade. Ah, eu vou colocar um pouquinho de liberdade, eu vou colocar um pouquinho de determinado conteúdo, eu vou colocar uma cor na minha roupa, e isso tudo, esse tempero único, o resultado dessa receita é você. Enfim, espero que tenha ficado claro ali tudo que eu trouxe nesse vídeo. Se não ficou, pode deixar aqui também, que a gente traz, vai complementando. É legal a gente construir. Para mim, aqui o canal Gestora de Mim é justamente essa questão da construção do ser, do que a gente é, porque se fala muito em ter autenticidade, em ter autoconhecimento, mas na prática, o processo, ele é contínuo, é no dia a dia, é nos detalhes, e não é uma coisa, como eu disse, feita. A gente vai construindo isso, e a gente constrói com presença, com consciência e intencionalidade. De você parar para olhar, igual como eu disse no último vídeo, os seus valores, aquilo que vai fazer sentido para você e externalizar isso para o mundo, porque é uma troca. A nossa vivência, a nossa vida, né? A gente respira, igual você puxa o ar, você tem uma troca ali no seu organismo e você devolve o ar. É um ciclo. Então, assim, você absorve muita coisa do mundo e você devolve muita coisa para o mundo também. Então, quanto mais consciente, mais intencional, quanto mais você perceber esses detalhes, essas nuances, mais você vai conseguir externalizar isso nos detalhes, seja no visual, seja na sua carreira, seja nos seus projetos, enfim, aonde você estiver, porque você não se guarda na gaveta quando você vai trabalhar. Você não troca ali de personalidade, ou pelo menos não deveria, quando você vai para sei lá, um programa entre amigos, ou você está em casa quando ninguém está te vendo. É sempre você. Se tem uma pessoa que anda sempre com você, é você. Então, quanto melhor você conhecer essa pessoa, no sentido de se permitir descobrir, não no sentido de catalogar, de tipo, escrever em pedra, essa daqui sou eu, serei sempre assim. Não, mas no sentido de se perceber, até nas mudanças que você vai tendo no decorrer da vida, né? É o que vai construindo esse ser tão único que somos todos nós. E isso é o que permite que a gente
faça a gestão da nossa vida ali de forma eficiente e que nos traga a tão sonhada felicidade e realização pessoal, porque a vida ela é uma montanha russa ali, e o que de fato aterriza a gente, aterra a gente para uma vida mais feliz. É a questão de estar em paz com as nossas escolhas, com as nossas decisões, com quem nós somos e como a gente se comporta no mundo, fiel não só ao que esperam da gente, mas aquilo que a gente tem para transmitir, a nossa verdade, aquilo que cada um de nós temos de mais único da nossa forma de se expressar e como isso vai tocar o outro. Esse é o canal Gestora de Mim, eu sou Dominique Saraiva. Se você gosta de temas como esse de desenvolvimento pessoal, produtividade, rotina, como gerir a sua vida, desde o pessoal até o profissional, se inscreve aqui no canal. Vou adorar ter você por aqui e já deixa o like para que esse vídeo chegue a mais pessoas se fez sentido para você, tá bom? Tchau, tchau!